Quarta-feira, com a sequência das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina e os gigantes do futebol nordestino na Lampions League. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, quarta-feira, né? Data FIFA chegando, mas antes temos clubes do Nordeste, né, na Copa do Nordeste, e clubes femininos aí na Liga dos Campeões Feminina. Vamos analisar esses confrontos. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermani, e com você? Tudo ótimo, melhor agora. Semaninha mais ou menos, né, pra gente. A gente sem não tantos gosta jogos muito. relevantes, né? Pelo menos temos a Lampions e temos também a Champions feminina para analisar aqui, para você apostador trazer esse embasamento, né, são competições aí que não estão no topo, geralmente, aí do que a galera acompanha. Então a gente se dá esse trabalho de fazer a análise dessas competições, das equipes, e trazer de bandeja para você apostador aí as melhores oportunidades e você fazer aí na Bet Nacional o que você acreditar que se encaixa melhor com a sua metodologia. Vamos começar, Fábio Hermani? Vamos lá, Wolfsburg e Barcelona, quarta, 2h45 lá no Alca Stadium, né, a casa do Wolfsburg feminino. Jogo de ida, né? Duelo de opostos, né? O time que teve uma das melhores campanhas na primeira fase, o Barcelona, contra o Wolfsburg, que passou raspando, viu? Quase caía. Pois é, o Wolfsburg, que se a gente traz aí algumas temporadas atrás, tá até superior ao Barcelona, tá? O Wolfsburg que, diferentemente do futebol masculino, né? É sempre bom contextualizar, para quem não acompanha muito aí o futebol feminino, o Wolfsburg ele é muito forte, tá aí nas mulheres, né? E por um período ele teve até um patamar um pouco acima. Hoje o Barcelona, ele é bem superior ao Wolfsburg, né? O Barcelona tem se consolidado aí como a melhor equipe do mundo do futebol feminino, sobra no Campeonato Espanhol, vem fazendo também grande campanha, vem tendo aí as melhores do mundo, inclusive, né, nas últimas temporadas. Então hoje existe uma discrepância aí entre Wolfsburg e Barcelona também no futebol feminino, né? Tá parecido com o que é no masculino já hoje em dia. Muito bem, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, inclusive QR Code na tela aí, você pode fazer o download, né? E vamos já olhar a classificação da primeira fase, né? Como a gente já adiantou aqui, o Wolfsburg teve a mesma pontuação, né, da Roma e quase não se classificava, mas conseguiu aí, nos critérios de desempate, ficar com a segunda colocação. E o Barcelona, a campanha aí na primeira fase, campanha quase perfeita, né? Só teve... Uma derrota pro City. Pois é, uma derrotinha ali pro Manchester City, né, mas é inacreditável a quantidade de gols marcados, né, velho? 26 gols marcados em 6 jogos, uma média superior a 4 gols marcados por jogo. E do lado do Wolfsburg, a gente pode até relativizar aí o fato da campanha ter sido um pouco ruim, mas você observando ali os gols, né, é um time cuja... A gente ainda observa que existe uma certa discrepância ali quando compara, por exemplo, com Roma e Galatasaray, né, vendo que é uma equipe que marcou 16 gols e sofreu apenas 5. Muito bem, vamos agora para os confrontos recentes, né? O Wolfsburg no campeonato alemão feminino perdeu do Bayern, né? 3-1. Tá em terceiro no campeonato feminino, né, velho? Não é nem vice-líder. Por um período ali, ela era a melhor equipe do campeonato alemão. Hoje em dia tá atrás até do Eintracht Frankfurt. Isso. Venceu o Leipzig, né? Aí muitas vitórias, né? Não dá nem pra gente... mas perdeu, né? Pro Hoffenheim. Não, dá umas vaciladas. Ela tá vacilando bastante, né? Recentemente. Dá suas vaciladinhas aí. Perdeu só de 1-0 pro Lyon, um pontinho aí a destacar, né? Mas, enfim, perde alguns jogos ali contra Leverkusen, por exemplo, que, assim, a gente observa que a equipe não sobra tanto no futebol alemão. Dos times que passaram, acho que é o mais frágil, né? Exatamente. Eu acho que é por aí, tá? E vai ter pela frente um Barcelona que este é avassalador. É uma coisa inacreditável, tá? O Barcelona, eu vou passando aqui, vocês vão ver a quantidade surreal de gols que o Barcelona marca e também, obviamente, o número de vitórias, tá? O Barcelona que ele deu 2 vaciladas, né? Ele perdeu pro City na Champions League feminina e perdeu um jogo lá no Campeonato Espanhol que foi pro Levante. De resto, ele venceu todos, tá? Ele nem empata. Ele passa por cima aí de todo mundo, com exceção desses 2 joguinhos aí que ele vacilou. Toda a cena aí, vocês estão vendo que é goleada, quase sempre é goleada do Barcelona. Muito bem, vamos pro nosso momento Bet Nacional agora, né? O favoritismo lá. É muito alto do Barcelona, demais. Mesmo fora de casa, uma odd baixa. Se tivesse uma odd acima de 1,50, daria para ir tranquilamente no Barça, né? Mas... Como a odd não tem tanto valor assim, vamos procurar qual mercado? Vamos lá. A gente poderia até destacar aqui o ambas marcam, 1,88, mas eu tenho meu pezinho atrás, tá? A discrepância realmente aí entre Barcelona e Wolfsburg é relativamente alta. E por este motivo, não é muito habitual a gente acabar adotando esta escolha, mas para esse jogo, eu prefiro o mais 2,5 gols do que o ambas marcam. Por quê? Eu não descarto um 3-0 do Barcelona. Eu acho que pode muito bem acontecer, tá? Eu confio que o ambas marcam vai bater. Meu palpite para esse jogo é algo ali meio que por 2-1, 3-1 Barcelona. Eu acho que a tendência tende a ser por aí, mas eu tenho meu pé atrás, tá? Porque realmente a discrepância de Barcelona e Wolfsburg é muito grande. Então, considerando aí esse fator, eu prefiro ficar com mais 2,5 do que com ambas marcam para essa partida.
Muito bem, então 50 aí no mais de 2,5 gols em Wolfsburg e Barcelona. A gente fala do outro jogo desta quarta, né? Pelas quartas da Liga dos Campeões Feminina, duelo de times ingleses, vamos colocar na tela aí. City e Chelsea, tá? Quarta, 5 horas da tarde, dois times que vêm numa fase crescente, né? Na categoria. Sim. Jogo lá no Manchester Arena, né? A casa do City feminino. Jogo de ida. O Chelsea que ele é superior, tá? Consideravelmente superior aí ao Manchester City. Os Blues vêm fazendo mais uma grande temporada. Vamos chamar o nosso aplicativo aí do Game Arena para dar uma analisada em estatísticas, o que é que a gente pode extrair aqui das duas equipes. Analisar primeiramente a campanha na primeira fase, né? O Chelsea que sobrou lá no seu grupo, tá? Um grupo que tinha o Real Madrid, diga-se de passagem, e conseguiu vencer os 2 jogos contra o Real. Venceu os 6, né, dessa primeira fase. Um time com média de gols superior aí a 3 gols marcados por jogo. Uma equipe muito forte, que é líder lá também na Premier League, tá? Então fazendo aí uma temporada excepcional. Salvo engano, tá invicto também o Chelsea nessa temporada, tá? Acho que lá na Premier League ele tem... Cara, são 14 vitórias e 2 empates. No ano ele não perdeu, né? No ano eu sei que não perdeu. Eu acho que ele não perdeu na temporada também, tá? E vai enfrentar o Manchester City, que fez uma grande campanha, pode se destacar, né, velho? Uma equipe que venceu o Barcelona nessa temporada, que é o melhor time do mundo da atualidade. Ele venceu uma e perdeu a outra do Barça, né? Ficou ali em segundo lugar com 15 pontos. Agora, eu destaco um pontinho negativo aí do lado do Manchester City, que... Todas as outras equipes que a gente analisou, essas equipes que são mais fortes do futebol feminino, casos de Barcelona, Arsenal, Real Madrid, Chelsea, uma quantidade muito alta de gols marcados. O City a gente já observa que não é tanto assim, tá? É um time que só marcou 11 gols, assim, para o futebol feminino, para essa comparação que eu trago, é pouco. 11 gols marcados em 6 jogos é uma média inferior a 2 gols por jogo. A gente observa aí que boa parte dos outros times chega a ter uma média superior a 3. Então, esse é um sinal de alerta aí que a gente pode ligar do lado do Manchester City, tá? Muito bem, vamos para os confrontos, né? Vamos ver os confrontos, começando pelo Chelsea, que... Pelo City. Que é o mandante do jogo. City. Porque ele perdeu o último jogo foi entre eles, né? 2-1. Vitória do Chelsea já é um bom parâmetro, né? Jogo recente entre eles, Copa da Inglaterra, né? FA Cup, né? Feminina, deu Chelsea. E aí, alguns jogos sem perder, né? Fora isso... Né, vitórias em casa, ali contra times mais fracos, venceu o Arsenal, um bom resultado. 4-0 no Liverpool. 4-0 no Liverpool, que já não é tão bom assim no feminino, né? No feminino essas coisas todas não. Perdeu de 4-3 ali, também pro Arsenal. Venceu o Clássico de Manchester, enfim, é um time que tá bem na temporada, né? Vem fazendo uma boa campanha, mas o Chelsea vem melhor, né? Isso. É o terceiro lugar lá na Premier League, salvo engano, né? O Chelsea lidera, o Arsenal é o segundo lugar, né? E o Chelsea, como eu disse, né, cara, eu tenho 90% de certeza aqui que o Chelsea ele não perdeu realmente nenhum jogo na temporada, tá? Ele teve um empatezinho ali contra o Brighton, salvo engano, ele tem 2 empates na Premier League, aí empatou também contra o Leicester, empatou contra o Leicester e Brighton. E todos os outros jogos ele venceu, tá? Ó, tô descendo aí, vocês estão vendo que a gente já tá chegando em setembro aqui, ó, pronto, a temporada começou contra o Aston Villa nesse 1-0, é isso mesmo, ele empatou 2 jogos e venceu todos os outros. Bom, dito isto, momento Bet Nacional, vamos ver as cotações aí, o favoritismo... Altíssima, tá? É do Chelsea. Eu acho essa odd bem alta, inclusive. Mas uma odd bem alta. Para um time que ainda não perdeu, e dupla hipótese, tá quanto? Cara, 1,33 apenas. Já tá Esse baixo, que é o ponto negativo. Eu até destaco aqui, ó, eu gosto também dessa opção do empate no aposta, tá? 1,66. Eu acho que pode acabar, porque aqui eu acho que pode até pintar o reembolso. É porque o City ganhou do Barcelona, né? Então tem esse ponto, em casa, velho. Né? Então pode ser que... Como esse jogo lá é em Manchester, é o que me deixa com um pezinho atrás ali, porque eu acho que esse jogo pode pender muito para o empate, tá? Mas, melhor até do que o ambas marcam. Esse jogo tá muito bom, velho, em termos de oportunidades. A gente tem ambas marcam aqui, ó, pagando 1,64, por exemplo, que eu também destaco como uma boa opção. Mas o que eu acho melhor ainda, velho, seria justamente a gente pegar o empate no aposta, que eu disse que é uma boa oportunidade, e o ambas marcam, que também é uma boa oportunidade, a gente vai deixar as coisas mais simples e combinar. Como assim? Ao invés do empate no aposta, eu prefiro o empate ao Chelsea. E ao invés do ambas marcam, eu prefiro mais de 1,5. Combinando essas duas opções, a gente vai ter aqui uma odd 1,70, que eu considero muito boa. Eu acho que o Chelsea não perde esse jogo e que sai pelo menos 2 gols nesse jogo. Por que eu gosto dessa aqui? Porque se o jogo for 1-1, que é o nosso caso lá do ambas marcam, aqui vai ser green. Mas o empate no aposta seria reembolso. Se esse jogo for 2-0 pro Chelsea, aqui é green e seria red lá no ambas marcam. Então, assim, eu acho que essa é uma opção mais atrativa do que aquelas outras duas que eu destaquei. Isso. Ela acaba sendo uma combinação de duas opções mais seguras daquelas duas, combinou as duas, tem uma odd melhor de 1,7 e eu acho que é mais provável da gente ter o green aqui. O City não tem um ataque tão poderoso, né? Assim, como esse é o ponto. Por isso que eu prefiro mais de 1,5 do que o ambas marcam, porque eu acho que pode ser 2 gols do Chelsea. Muito bem, então dica dada aí, se criar aposta em City e Chelsea pela Liga dos Campeões Feminina. Bom, agora vamos falar de Copa do Nordeste, né? Jogos também bem interessantes nesta quarta, inclusive com todos os times nordestinos na Série A
jogando aí nesta quarta. Vamos começar com o Fortaleza, né? Que vai até o Sertão Paraibano enfrentar o Souza. Quarta, 9h30 da noite, lá no Marizão, sexta rodada, Matheus Montenegro. A gente vai ter que dar uma analisada no contexto dessa partida, porque o Fortaleza, ele tem o jogo de volta da final do Cearense, e ele perdeu na ida por 1-0, né? E vai enfrentar um Souza aí que não vive um grande momento. Isso. E que também tem final do Paraibano no sábado, né? Jogo de ida. O caso do Souza é um jogo de ida, e que vai ser na casa dele, né? Então ele vai continuar ali pela Cidade do Sorriso, né? Nas semifinais do Campeonato Paraibano, o Souza avançou com 2 empates, né? E avançou nos pênaltis. Ou seja, o Souza, ele vem de uma boa sequência de jogos sem vencer, 8 tá? jogos, né? No tempo regulamentar, né? São 8 partidas consecutivas sem saber o que é uma vitória, mas é um time que dentro de casa ele é muito forte, né? O Souza que tem ali o Marizão como a sua grande força aí. E por isso, vamos dar uma analisada agora mais detalhada no nosso aplicativo do Game Arena, pra gente poder trazer mais informações, né, a respeito aí do confronto. Retrospecto está sendo o Souza, como a gente disse, bem ruim, 27% de aproveitamento. Até tem uma vitória ali, porque ele acabou considerando a vitória nos pênaltis, né? Mas no tempo regulamentar são 8 jogos sem vencer. E o Lion vindo de derrota aí no jogo de ida, né? Que era mandante, inclusive, perdeu por 1-0 para o freguesão, né? Já no ganho do Ceará 7 partidas. Vamos primeiro ver a classificação, né, da Copa do Nordeste. Os dois times estão no grupo A. Fortaleza é o terceiro colocado com 9 pontos. E o Souza é o lanterna com 3, né? O Souza só venceu o primeiro jogo contra o Altos em casa, depois perdeu 4. Contra o Motoclube, que era um jogo bem viável, ele mandou o time em reserva. Foi reservão, lá no Maranhão. São Luís, e perdeu o jogo. Então o Souza meio que largou, né, a Copa do Nordeste, ainda tem chances matemáticas, mas não deve aí focar nessa partida, assim como o Fortaleza, né, que apesar de ainda brigar pela segunda colocação, é importante, né, a segunda colocação para jogar em casa as quartas de final, mas assim, o reserva do Fortaleza dá para ganhar do Souza mesmo. Sim. Até porque o Vojvoda, ele mescla tanto que a gente nem sabe quem é titular e quem é reserva de fato, né? Então todo mundo é meio considerado titular ali no Lion. Do lado do Souza realmente é uma situação muito complicada. Vale destacar que é a penúltima rodada, né? Restam apenas 2, são 7 rodadas aí. E aí o Souza teria que vencer os 2 jogos e ainda torcer por resultados, né, velho? Complicado, realmente. Acredito que do lado do Dino seja mais sensato focar no Campeonato Paraibano para tentar buscar o bicampeonato, né? O Souza que é atual campeão do Campeonato Estadual. Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos, começando pelo Souza, que é mandante, e aí destacar essa sequência negativa, né, de 8 jogos. O time que começou muito bem no Campeonato Paraibano, começou voando lá no Campeonato Estadual, né, em 8, acho que foram 6 vitórias e um empate, não foi nas primeiras. Começou bem. E aí acabou saindo derrotado na última rodada para o Botafogo da Paraíba, né, perdeu por 2-1 dentro de casa. Antes disso já vinha acumulado ali resultados ruins, perdeu em casa para o Sport do Nordestão, empatou contra o 13 fora de casa, tomou 4 do CRB no Nordestão, perdeu em casa para o Belo, empatou com o Bragantino e acabou sendo eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil, mandou o time reserva contra o Motoclube e perdeu, e aí empatou nos 2 jogos das semifinais. São 8 partidas consecutivas sem saber o que é vencer. Por outro lado, o que eu gostaria de destacar de ponto negativo é essa questão da força do Souza do Marizão. Mesmo sem ter vencido esses últimos jogos em casa, ele marcou gol em todas as partidas como mandante na temporada, tá? É isso. Vamos pro Fortaleza, né, que perdeu do Ceará o último jogo. Aí nas semifinais suou, viu, para eliminar o Ferroviário, 1-0 na volta, na ida foi 0-0, e aí entre esses 2 jogos teve Copa do Nordeste, onde os 2 times foram reservas. O Fortaleza reserva e o Ferroviário reserva também. Mas aí o Fortaleza, obviamente, com reserva muito melhor, fez 4-0. Antes disso, né, perdeu do Vitória em casa, 2-1, né, de virada. Perdeu pro Altos, né, no Piauí. Então o Fortaleza não passa tanta segurança, viu? Perdeu do Ceará na primeira fase. Aí teve uma boa vitória contra o Sport fora de casa. Pois é, o Lion esperava-se um pouco mais, né? A gente tá falando de uma equipe que na temporada passada brigou pelo título do Campeonato Brasileiro, que vai disputar Copa Libertadores, chegando, inclusive, conquistou a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, então esperava-se um pouquinho a mais aí do Lion nesta temporada. Vamos para ele? Momento nacional. Vamos lá, porque o favoritismo é do Lion e grande, muito alto, né? Velho, infelizmente eu acho que assim... É porque esse jogo ele tem vários pontos, né, velho? A gente não sabe até que ponto o Fortaleza vai poupar. Eu não acho que vá com de todo reserva, né, velho? Mas com certeza ali uma peça ou outra não vai estar à disposição para esse confronto. Cotação é baixa, apenas 1,49. O Souza também deve poupar alguns jogadores. E o reserva do Fortaleza é de fato melhor que o Souza. Mas, velho, eu não acho uma loucura esse jogo sem empate, sabe, velho? Um 0-0, 1-1, eu não descarto. Eu acho que não é um jogo para muitos gols, ao meu ver. Porque o Souza meio que já largou também de mão da Copa do Nordeste. Então, assim, é um joguinho bem complicado, tá? Pra ir na vitória seca do Fortaleza, eu tenho meu receio. Pra ir no under 2,5, eu também tenho um pouquinho de medo, porque pode muito bem ser um 2-1 esse jogo aqui pro Fortaleza. Como tem sido os últimos, inclusive, né? Aí a gente vê que o
Na Copa o Souza, ele perdeu de 2-1 em casa pro Belo e perdeu de 2-1 para o Sport em casa também, né, velho? Enfim, a gente mexeu muito aqui para buscar uma alternativa de valor e a nossa dica do Tipster vai ser o seguinte. A gente vai combinar o dupla hipótese do Fortaleza. Não acho que o Dino vá perder esse jogo, tá? Que o Souza vá... Que o Fortaleza vá perder esse jogo. Eu acho que é muito difícil o Souza sair vencedor. A gente vai combinar esse empate ou Fortaleza com o menos de 2,5 gols do Fortaleza, tá? Não é no jogo. Aqui eu já acho que a gente fica mais protegido. Por quê? Quais são os palpites que a gente tem aqui fazendo essa aposta que vai ter uma oddzinha de 1,51? A gente tem o 0-0, 1-1, 1-0, 2-0 e 2-1 para o Lion. Então a gente tem 3 opções de vitória e 2 opções de empate. Eu acredito que dificilmente esse jogo vai fugir de um desses 5 resultados. Então a gente englobando esses prováveis resultados, eu acho que acaba tendo a opção de melhor custo-benefício para esse confronto. E o campo é muito ruim, né? Eventualmente se o Fortaleza a fazer 1-0, 2-0, não tende a pressionar para fazer mais. Vai segurar, né? O Lion, cara, tá uma carinha de 1-0 Fortaleza esse jogo, tá? Muito bem. Acho que é por aí. Então a aposta feita aí em Souza e Fortaleza, né? Criamos a aposta, dupla hipótese do Lion e o menos de 2,5 gols do Fortaleza. Bom, agora o duelo de Série A, tá? Na Copa do Nordeste, Vitória e Sport. Vamos colocar na tela as informações desse confronto. Quarta, 9h30 da noite, lá no Barradão, em Salvador. Sexta rodada, duelo de líder contra vice-líder da chave, né? Duelo de rubro-negros, né? De leões. Leões rubro-negros nordestinos, né? Isso. Muitas semelhanças aí entre Vitória e Sport. E curioso, velho, porque se a gente puxa aí 15 dias atrás, o momento era justamente o oposto do que é hoje, né? O Vitória, ele vivia uma sequência de invencibilidade, não havia perdido nenhum jogo na temporada, um trabalho excepcional do Thiago Carpini, e agora chega pressionado. Por quê? O time foi eliminado da Copa do Brasil em casa para o Náutico, equipe que vinha mal na temporada, né? O Timbu, que foi eliminado nas quartas de final do Pernambucano, acabou conseguindo vencer o Vitória no Barradão por 2-0 e eliminou o rubro-negro baiano aí na segunda fase da Copa do Brasil, e em seguida acabou saindo derrotado no jogo de ida para o Bahia, lá na Fonte Nova, por 2-0. Inclusive, a campanha do Vitória era tão boa que ele vai decidir a final do Baiano no Barradão. E esse compromisso já é no final de semana seguinte. Por outro lado, a gente tem o Sport, que não vivia uma temporada aí tão boa, que foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pro Operário, lá do Mato Grosso, mas que vem aí de 2 bons resultados, as vitórias sobre o Santa Cruz nas semifinais do Pernambucano. Muito bem. Vamos pra ele? Aplicativo do Game Arena. Você adiantou tudo que tinha no Game Arena. Bem dizer isso aí, né? Aí você esmiuça melhor agora. Vamos ver a classificação primeiro, né? Que o Vitória está na segunda colocação com 11 e o Sport ali na liderança com 12. A gente já vai para os confrontos, né? Já encaminharam a classificação, é bem dizer, é importante ficar em primeiro ou segundo para decidir, para jogar em casa. Né? Porque as quartas é jogo único, tem esse ponto. E aí nos confrontos recentes, né, o Vitória, como a gente mencionou, 2 derrotas, 2-0 e jogando mal ofensivamente, criou, né, chances de perigo nesses 2 jogos. Aí antes vinha bem, né, mas assim, contra adversários na maioria muito fracos. Mas mesmo assim ele já dava sinais de começar a tropeçar, empatou com Altos em casa, né, já começou a dar sinais ali que não estava tão bem. Venceu o Maranhão na primeira fase da Copa do Brasil, 1-0 ali, sofrido, enfim. Aí teve uma boa vitória contra o Fortaleza, 2-1, né, na Copa do Nordeste, foi a principal vitória do Vitória nessa temporada. Enfim, mas veio mal aí nessa sequência recente. Já o Sport deu uma melhorada, né, tava ali também se remontando, né, muitos reforços chegando no meio da temporada e agora ali com o Pepa conseguindo ali ter uma sequência melhor, né, com todo mundo disponível. Aí, desde essa vitória do CRB, né, até antes, né, decisão ali... 4 vitórias seguidas, né? O time deu uma engrenada, mas claro, tirando o CRB, adversários bem frágeis, apesar de Santa Cruz ser um tradicional, é um time de Série D, mas fato é que o Sport deu uma melhorada boa aí nessas últimas semanas. Chega com ânimo, né? Depois de bater seu principal rival aí nas semifinais, vencendo lá em Loura. Não tem esse ponto aí. Vamos pro nosso aplicativo? Vamos dar uma olhadinha? Vitória que é favorito, tá, Fábio Hermano? Oddzinha 2,14. E aí a gente tem um ponto, né? As duas equipes, elas vão disputar a final estadual no final de semana. Mas a situação, eu acho que ela é bem mais crítica do lado do Vitória. Por quê? Ele já jogou a ida e perdeu por 2-0. Ele vai precisar tirar uma diferença de 2 gols. Já o Sport, ele vai enfrentar o Retrô, que é bem mais acessível, né? É a ida ainda, né? Então, assim... Eu até acho que o Sport pode dar uma poupada, mas não imagino poupando tanto assim, tá? Eu acho que é importante aí pro Sport conquistar uma vitória eventualmente e já assegurar ali a liderança do grupo. O Sport precisa dar uma resposta em jogos maiores, né? Porque ele perdeu do Fortaleza, por exemplo, perdeu do Náutico nessa temporada. Enfim, ele não conseguiu jogar bem contra equipes mais fortes, né? Tirando o CRB ali que ele venceu. Sim. Então, para dar um ânimo, né, melhor, né, para chegar mais confiante para a Série A, que começa no final do mês, ter uma boa atuação contra o Vitória é importante. Importante. Pois é, então assim, por causa desse contexto, que eu acredito que o Vitória
deva poupar mais jogadores, né, para esse confronto aqui, e chega mais pressionado também, eu não imagino que o Sport vá ser derrotado, tá? Eu não cravaria uma vitória, acho que tende muito até pro empate o jogo, mas aí a gente tem uma dupla hipótese do Sport, ó, que ele paga 1,52, porém se você vier aqui na aba de handicap e pegar o handicap europeu mais um, é exatamente a mesma coisa e a cotação é 1,62. Inclusive já fica aí, né, esse destaque que é importante você conhecer os mercados que a Beto Nacional oferece, tá? Literalmente aqui o Sport, handicap europeu mais um a favor do Sport, é a mesma coisa que o dupla hipótese, a odd aqui tá 1,62, eu acho que o Sport não perde esse jogo e a odd é bem interessante. Muito bem, então dica dada aí pro duelo de rubro-negros pela Copa do Nordeste, o handicap europeu aí a favor do Sport, né, para o Sport empatar ou vencer o jogo. Isso. Bom, agora vamos falar de Ceará e Juazeirense. Na tela as informações do confronto, né? Quarta, 7 da noite lá no Castelão, sexta rodada aí do campeonato da Copa do Nordeste, né? Ceará que tem o jogo da volta, né, contra o Fortaleza no Campeonato Estadual, venceu a ida por 1-0, e a Juazeirense está de férias, quer dizer, férias não, tem a Série D que vai jogar, né, mas já foi eliminado na primeira fase do Campeonato baiano, então só tem basicamente a Copa do Nordeste até o começo da Série D, que é lá em abril, né, então chega mais descansado o Matheus Montenegro. Sem dúvidas, eu acho que o principal destaque aqui seria o escudo da Juazeirense, né, que é uma coisa fenomenal de linda. Vamos pro nosso aplicativo, vamos dar uma olhadinha lá no Game Arena, ver o que é que a gente pode buscar de melhor para esse confronto, tá? Que, digas de passagem aí, um pouquinho difícil de se analisar essa partida, tá? O Ceará vive um grande momento, são 5 jogos, 5 vitórias, mas a grande questão é que o Ceará deve poupar jogadores aqui para esse confronto, né, velho? Um confronto extremamente acessível. Eu acho que até se o Ceará for com uns 11 reservas aqui para esse jogo, ele ainda vai ser tratado como favorito aí diante da Juazeirense, mas obviamente o foco do Vozão é na final estadual. Já fez o resultado no jogo de ida, venceu por 1-0, mas é importante aí assegurar esse título estadual contra seu maior rival, que é o Fortaleza, né? Na Copa do Nordeste, a gente observa que o Vozão é curioso, velho, porque ele só fez 3 gols e só tomou 2, tá? A média de gols muito baixa em jogos do Vozão. Eu acho que essa é a principal coisa que a gente poderia destacar aqui. E também o fato que tem jogo a menos ali do que o CSA e boa parte dos seus outros times, né? Marcou 7 pontos já até aqui. O jogo contra o Bahia foi adiado, né? E a Juazeirense ali conseguiu uma vitória contra o Sampaio Corrêa que colocou ele na briga, né? Pela classificação. Mas já tem 5 jogos, né? Então... Difícil. Acho que vai ser bem difícil a Juazeirense conseguir algo. Bom, confrontos recentes, né? Vamos começar pelo Ceará, que no Campeonato Cearense ele venceu todos os jogos, né? Na Copa do Brasil, ele empata, mas avança nos pênaltis aqui, né? Nos pênaltis, estava perdendo por 2-0, mas conseguiu eliminar o Confiança, né, nas penalidades. Aí venceu o América de Natal, 1-0 ali, jogando para o gasto, né? Copa do Nordeste ele também empata com Confiança, né? Tem 2 empates já aí contra o Confiança na temporada. Mas é um time que vem bem, né? Vem bem aí, venceu os 2 jogos na temporada contra o Fortaleza, por exemplo, venceu o Ferroviário. Só tem uma derrota. A única derrota foi pro Náutico, que foi o segundo jogo do time no ano, né? Então, ainda voltando ali de pré-temporada, o Náutico com um pouco mais de ritmo, o Náutico venceu nos aflitos. Só foram, no caso, 4 jogos que o Ceará não venceu na temporada, né? Ele na Copa do Nordeste ele empatou 1 e perdeu 1. E Copa do Brasil ele empatou 1. Na verdade, só 3 jogos que ele não venceu na temporada, né? De resto, ganhou tudo. Tá realmente muito bem aí o Vozão, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, diga-se de passagem, nessa temporada, né? Juazeirense que não faz uma campanha muito boa. Na Copa do Nordeste até pode dizer que é relativamente boa, tá? O time tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Só perdeu um joguinho aí na Copa do Nordeste, mas no Campeonato Baiano ficou em 6º lugar. Não conseguiu avançar para um mata-mata do Campeonato Estadual. Na Série D, né? Vai estar fora. Não conseguiu vaga da Série D da temporada seguinte. Time que chegou a disputar aí até a Série C, né? Nos últimos anos. Mas a Copa do Nordeste conseguiu. Assim, a vitória dele foi contra o Sampaio Corrêa, que é o saco de pancadas ali do grupo, né? Que não venceu nenhum jogo. E de resto ele empatou 3 jogos, empate fora contra o Náutico. Pode-se dizer, é um bom resultado. Empatou com o Bahia, né? O Bahia não toma tantos gols, né? A gente vê que é um time que tem uma defesa até... A média de gols é muito baixa, dos 2 times, dicas de passagem, tá? Porque o Ceará também, aí a gente viu que na Copa do Nordeste, quando vence é 1-0, quando perdeu foi 1-0, então... Empatou em 1-1. 1-1, Bom, com esses números, momento Bet Nacional, né? Vamos colocar na tela que o favoritismo é do Ceará, uma odd baixa, né? Bem baixa. Bem baixa, então... E é um jogo ali que é meio arriscado, né? A gente não sabe até que ponto... O time pode estar focado ali no confronto, Juazeirense descansada, então eu acho que é bom fugir do resultado final. Exatamente, né? É um confronto que normalmente bater no olho, a primeira coisa que viria na cabeça do apostador vou pegar algo a favor do Ceará.
mas é muito importante entender o contexto desse jogo, né? Juazeirense vai com força máxima, que ela tá focada ali na Copa do Nordeste e tem chances reais de avançar para a fase seguinte, e o Ceará tá com a cabeça mais ali na final do estadual, velho. Então não faz sentido você apostar aqui a favor do Ceará, por quê? A odd da vitória é muito baixa, 1.4, então se você fosse apostar em algo a favor do Ceará, teria que ser ali um handicap, por exemplo, para o Vozão vencer por pelo menos 2 gols de diferença. O que eu tenho, meu pé atrás aqui bastante, tá? Primeiro, o Ceará deve poupar jogadores, e eu imagino que se o Ceará fizer 1-0, ele vai controlar ali o jogo, é uma vitória maravilhosa. E a gente vê que o Vozão é meio que a tônica dele ali, né, velho? Não é um time que marca muitos gols. Na Copa do Nordeste só fez 3 gols em 4 jogos, pra se ter ideia. E a Juazeirense tem uma defesa relativamente boa. Na Copa do Nordeste não levou gol do Náutico nos aflitos, não levou gol do Bahia dentro de casa. Então, ao meu ver, é um jogo que tende pra poucos gols. E a gente tem um menos de 2,5 pagando 1,84, que é uma odd muito boa e que eu acho maravilhosa para o contexto dessa partida. Muito bem, então 50 aí no under 2,5 em Ceará e Juazeirense pela Copa do Nordeste. Para fechar esta edição do Bets do Dia, né, e a quarta de Copa do Nordeste, tem CSA e Bahia, né, duelo de Alves Celestes, né? Lá em Maceió, quarta, 7 da noite, no Rei Pelé, sexta rodada. Bahia tricolor, né? Não, Celeste, né? É verdade, é tricolor. Então esquece. Dito isto, vamos para o nosso aplicativo, vamos dar uma olhadinha como chegam as equipes. O CSA que não começou muito bem a temporada, né? Inclusive foi eliminado na semifinal do Alagoano para o Asa. Mais uma vez não chegou na final, né, velho? 4 finais seguidas lá do Alagoano, que é CRB e Asa. E o Bahia que chega empolgado, né, velho? Venceu a ida do Campeonato Baiano, o seu maior rival, por 2-0. Vem de 3 vitórias aí consecutivas. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, porque o CSA, ele pode dizer que é a grande surpresa aí do Nordestão. Faz uma grande campanha. São 10 pontos marcados em 5 jogos disputados. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Importante destacar, tem 2 jogos a mais do que o Bahia e 1 jogo a mais do que o Ceará. 12 gols, né, em 5 jogos. 12 gols marcados. Ataque, né? Cara, meteu 4, não foi no Náutico. Então assim, campanha do Azulão realmente muito boa e eu acredito que vai encaminhar sua classificação porque ele vai pegar um Bahia que tá focado no Campeonato Estadual, que tem o jogo de volta da final aí no final de semana seguinte, enquanto o CSA pode-se dizer que ele tá focado só na Copa do Nordeste. Até tem um adendo aqui, porque o CSA ele está disputando a Copa Alagoas, que em condições normais ele colocaria ali um time meio que um elenco alternativo. Mas a Copa Alagoas dá vaga na Copa do Brasil, né? E como o CSA ficou de fora da final do Alagoano, ele não tem essa Copa do Brasil assegurada. Então meio que tá um pouquinho ali também preocupado com a Copa Alagoas, né? Muito bem. E o Bahia mesmo com 2 jogos a menos é o segundo colocado da chave, né? Bom, o CSA que vem de vitória contra o CSE na Copa Alagoas 1-0, fez 5 na Tuna Luso, aí empatou com o Zumbi, né, 0-0 na Copa Alagoas, aí fez 2-2 fora de casa com a Juazeirense, bom resultado, né, porque é difícil jogar lá no Adalto, Copa Alagoas 1-1, aí fez 4 no Náutico, né, na Copa do Nordeste, 2-0 no Boa Vista do Rio, Copa do Brasil, né, classificação. Então vem bem, é um ataque que vem funcionando, né? Na maioria dos jogos. A gente descarta um pouco o Copa Alagoas porque nesses jogos ele estava com o time reserva, né? Agora ele deve botar a força máxima porque ele não está mais no Alagoano. Mas se a gente for avaliar aí, foi time de reserva na grande maioria dos jogos. E fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil também, né? Chegou à terceira fase, que é muito importante, essa competição milionária aí que dá muita grana. A gente tá falando de um CSA que é Série C, hoje do Brasileirão, e que eliminou o Boa Vista por 2-0 e em seguida a Tuna Luso por 5-0. Então faz uma boa campanha aí na competição nacional também, o Azulão do Mutange. E vai enfrentar um Bahia que, obviamente, é bem superior ao CSA, isso aí não dá pra comparar, mas o Bahia que tá ali tem outros focos ali, né, velho? Até o Bahia ainda teve, além de se preocupar ali com o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o Bahia ainda teve a pré-Libertadores. Então é um time que vem numa sequência de jogos maior, né, do que a do CSA. O CSA, ele utilizava um elenco alternativo ali na Copa Alagoas. O Bahia não, ele estava preocupado ali também com a pré-Libertadores, obviamente era o maior foco, inclusive, do tricolor baiano, né? E vem de grandes resultados, classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste da classificação para a fase de grupos da Liberta, venceu o jogo de ida da final do Baiano por 2-0, o seu maior rival, Vitória. Então eu acho que o Bahia ele deve poupar aqui nesse jogo, velho. Até porque ele é vice-líder. Ele já falou na coletiva que vai com reserva. Ele, assim, quando eu digo poupar, é até eventualmente colocar o time reserva todinho, né? Vai ser. Por quê? Ele tá ali confortável na Copa do Nordeste. Ele é vice-líder com 2 jogos a menos. Então, assim, a classificação meio que pode dizer já tá bem encaminhada. Tem essa final do Campeonato Baiano, que por mais que tenha feito o resultado no jogo de ida, quer assegurar o título. É muito importante para o Bahia vencer. E aí vem nessa sequência de jogos. Então, eu tenho um pezinho atrás aqui do lado do Bahia. Muito bem. Então, momento Bet Nacional na tela. Vamos colocar as odds, porque o favoritismo é do Bahia, né? Cara, aí com alto até, né, velho? 1,74. Eu acho que a Bet Nacional ainda não está considerando tanto, porque, assim, não é, a gente precisa esperar a escalação, obviamente. Mas o próprio treinador já adiantou ali que vai dar uma poupada, né? Então, assim, realmente eu acho que essas odds estão bem desreguladas para o que é o confronto, tá?
para essa melhora que o CSA teve aí no retrospecto recente. Chegou na terceira fase da Copa do Brasil, vem muito bem na Copa do Nordeste, só tem uma derrota em 5 jogos. Cara, eu acabo vendo o valor aqui do lado do CSA e, ao meu ver, chega a ser um absurdo até, tá? Eu digo que essa odd vai cair muito daqui para a hora do jogo. A gente tem um golzinho do CSA pagando em 62. É uma maravilha, Fabermano. Até porque mesmo, você pode até dizer, o Bahia reserva, ele é melhor do que o CSA. Acredito que sim, diga-se de passagem. Pode até ser que o Bahia vença esse jogo, poupando seus jogadores. Mas o CSA em casa, eu acho que Mas o deve CSA deixar em gol. casa, velho, pô, um golzinho do Azulão, Não precisa nem vencer. não precisa nem vencer. Então aqui, sem dúvidas, essa aqui é a Hotbet, é a melhor aposta desse jogo e também a melhor aposta desta quarta-feira. Um golzinho do CSA no confronto já é o suficiente para ser. A galera viu, o Bahia não tomou gol nos últimos 4 jogos, mas era titular, né? Titular. Bavi e Pô, a gente tá falando de Bavi no final Libertadores. estadual, pré-Libertadores, é diferente de um jogo de Copa O do CSA Nordeste. é muito melhor que Boston River, né? Vamos Diga-se ser de passagem. sinceros. Então é isso. Dica dada aqui nessa edição do Best do Dia. Gostou? Dá joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho. Lembrando que Bet Nacional é para maiores de 18 anos e aposta é entretenimento, não é investimento, só o troquinho do pão, nada além disso. Perfeito. Valeu, Matheus Montenegro. Tamo Tamo junto e até a próxima.